começamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, a liturgia, então, primeiro domingo do Advento. Semana que vem o padre reflete um pouco mais sobre o Advento em si. Mas, nesse final de semana, como eu disse, inicia-se um novo ano litúrgico. Um ano litúrgico. E assim, ao longo do ano litúrgico, que começa sempre esse primeiro domingo do Advento e vai até no ano que vem, chamado Domingo de Cristo Rei. Como o Domingo de Cristo Rei, semana passada, encerrou aquele ano litúrgico. Ao longo do ano litúrgico, a partir de um evangelho, o ano passado foi de Mateus. E esse ano, o evangelho de Marcos, na maioria dos domingos, e um pouco mais também do evangelho de João, mas predominantemente o evangelho de Marcos. E nesse ano litúrgico, a caminhada de fé que nós somos chamados a fazer é justamente essa, passando aí por questões fundamentais do quê? Do nosso seguimento de Jesus Cristo, do nosso entendimento dos seus ensinamentos. Então a gente passa justamente por isso. E como eu disse, a partir do Evangelho de Marcos, a partir de agora. Bom, se a gente for um pouquinho atento, a gente vai perceber que nas últimas semanas, quando estava para encerrar então aquele ano litúrgico do Evangelho de Mateus, falava de vigilância, de atenção, está preparado. E aí hoje começa o primeiro domingo do Advento falando de vigilância também. Encerro falando de vigilância, começa falando de vigilância. Então essa vigilância é fundamental. Bom, primeira pergunta. Vigiar o quê? O que nós temos que ser vigilantes? Aonde que está o sentido dessa vigilância? Olha, muito simples. Temos que vigiar, em primeiro lugar, nós mesmos. Essa vigilância é para nós. É nós que temos que ter essa atenção, é nós que temos que ter esse cuidado, é nós que temos que ter essa postura de estarmos atentos, vigilantes. A palavra também aqui na segunda leitura diz assim para nós, né? Na verdade, é em Jesus Cristo, é em Cristo Jesus que nós, na verdade, somos chamados ao seguimento. É em Jesus Cristo que nós devemos aguardar a revelação, a orientação. É em Jesus Cristo que nós devemos ter a perseverança. E aqui mesmo na leitura diz assim: essa perseverança em Jesus Cristo nós buscamos a partir da palavra de Deus, a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, que vai, na verdade, fazer a grande diferença para nós nas nossas vidas. Estar atentos, vigilantes, conosco mesmo. Olha, como assim? A primeira leitura também nos dá a palavra nesse sentido. Quando o profeta Isaías escreve, o povo de Israel estava num contexto de lamúria, de lamentação, e estava culpabilizando a Deus de toda a desgraça que havia se abatido. O culpado era Deus, num primeiro momento, quando eles chegam na Babilônia, lá levados, exilados e como escravos. Aí, entre tantas posturas, intervenções, o profeta vai mostrando através da sua reflexão. E a conclusão, na leitura de hoje, simples, objetiva, ele fala assim: olha, Deus esteve ao nosso lado. Deus não falhou. Deus é fiel. Ele continua ao nosso lado. Ele continua fiel. Não falhou. Quem falhou somos nós. Quem falhou fomos nós. E ele fala justamente
de se perder no pecado. Sim, porque nós pecamos e desviamos desse caminho da nossa salvação. Aí ele usa uma palavra forte aqui, ele diz assim, olha, nós nos tornamos imundície por causa dos nossos pecados. E as obras que nós realizamos em nossas vidas faz de nós panos sujos, imundície e pano sujo. É disso que ele está falando. Qual que é a palavra então? A nossa vigilância, a nossa atenção conosco mesmo, é para que nós tenhamos sempre o discernimento para agir segundo a palavra de Deus, buscando em Jesus Cristo e não deixando que o pecado impere sobre nós. Na verdade, a gente pode pegar lá os pecados capitais para falar assim, se a gente não vigiar, se a gente não estar atento, se nós não estivermos focados na palavra de Deus, vamos cair na vaidade, na ganância, no orgulho, na luxúria e tantas outras coisas, na verdade, que no fundo, nos desviam do caminho de Deus e nos torna o pano sujo que fala aqui, por causa dos nossos pecados. Mas essa mesma palavra aqui de Isaías, no finalzinho dela, tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem de esperança, dizendo assim, nós não queremos ser pano sujo, nós não queremos estar na imundície, muito pelo contrário. Aí ele diz assim, Senhor, queremos na verdade ser o barro, a argila na mão do oleiro. Não é aquela dinâmica de fazer o barro, nós conhecemos, né? Negócio que gira com o barro em cima, o oleiro vai com a mão, na argila, ele vai moldando e aí ele faz um vaso. E o vaso a gente coloca a flor. Não é assim? No vaso a gente coloca a flor. Então ele está falando assim, Senhor, nos transforma em algo que seja para colocar flor. Nos transforma, nos molda a nossa vida para que o pecado não impere em nós. Para que nós não sejamos panos sujos e nem vivemos na imundície. Então a primeira palavra desse domingo do Advento, primeiro domingo, é justamente esse pedido, esse nos colocar nas mãos de Deus como argila, para que Ele possa nos moldar, transformar a nossa vida à luz da sua palavra. Nós continuamos a missa professando a fé. Creio